Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos hoje aqui para discutir um texto da Michele Moreira que se chama Boca e Coração. É um texto bastante interessante e que pode nos ensinar muito. Bem, a irmã Michele Moreira escreveu esse texto para o Manancial, que é uma publicação produzida pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que tem a cada dia uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ora, e qual que é esse objetivo? O objetivo deles é o de inspirar, exortar e edificar a sua vida espiritual, a minha vida espiritual. Então é bem bacana a gente estar atento, discutirmos juntos, prestarmos bastante atenção, porque eu aqui só vou falar aquilo que eu entendi, mas o Senhor fala ao coração de cada um, tá bom? Bom, isso esclarecido, porque vocês sabem que não fui eu que escrevi o texto, só vou dizer aquilo que eu entendi. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos oriente. Senhor Jesus, em teu nome pedimos orientação, pedimos que tu nos ensines aquilo que precisamos aprender e que, aprendendo, Senhor, que a gente realmente coloque em prática, que sejamos atentos à tua palavra para não pecar contra ti. Pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá. Aqui a irmã Michele pede que nós leiamos o Salmo 19, do versículo 7 até o 14º, né? Mas eu vou ler o Salmo todo, eu acho que vale a pena. Vamos ler juntinho? E diz assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar, noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol, dela o sol irrompe como um noivo depois do casamento, alegra-se como um valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode esconder do seu calor. Agora vamos aos versículos que a irmã Michele Moreira então pediu que lêssemos. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permita que me controles. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Amém? Esse salmo é tão bonito, né, irmãos? Se falam verdades tão profundas. Irmãos, então o nosso versículo-chave é o 14, que diz: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Aí a irmã Michele Moreira começa dizendo assim: se você já percebeu que mesmo assim, por um tempinho, a mente da gente dá uma devagada, dá um rolê assim e acaba pensando em falta de dinheiro, como que vai fazer para pagar as contas, a briga que a gente teve com um amigo, com o marido, com alguém. A gente começa a ficar com medo de, será que eu vou perder o emprego? Será que isso? Será que aquilo? Muitas vezes a gente tem raiva. Eu devia ter falado aquilo para ela. Não, da próxima vez eu não vou deixar passar. Não vou perdoar. Era demais, ele é demais. E a gente fica pensando essas coisas. E o que a boca da gente fala, né? Isso é uma coisa muito importante.
Será que da boca da gente já saiu sem querer uma coisa que a gente chama na psicanálise de ato falho, né? Será que a gente queria falar uma coisa e falou outra? Falar, eu falei por falar, mas eu não queria dizer isso. Ou então a gente conta uma pequena mentirinha. Ah, como eles dizem, né? Uma mentira santa. Não pega nada. Tipo, alguém ligar e fala que eu não tô. Diz que a mamãe saiu. Ou então ficar reclamando, né? Murmurando, resmungando. Ah, que chato. Que nem hoje no meu trabalho, me designaram para fazer telefonemas para os familiares, né? E assim, você coloca o jovem para falar com a família e você tem que esperar 10 minutos aquele jovem conversar e você fica lá aguardando. Aí depois vem outro jovem, você liga, aí a mãe não atende, aí liga de novo e tenta. E eu acho isso muito chato. Aí eu fiquei resmungando lá, ai que chato esse trabalho, não gosto de fazer. Fiquei reclamando. Depois o Espírito Santo falou no meu coração: o que você está reclamando? Você tem emprego. A palavra diz em Filipenses 2,14 que a gente tem que fazer tudo sem murmuração e nem contenda, até fazer esse tipo de trabalho que você não está gostando. Então pede perdão e faz sem reclamar. E eu me conscientizei disso, sabe, irmãos? Então às vezes a gente fica reclamando, resmungando, isso é pecado. Então às vezes a gente critica uma pessoa, uma coisa, uma situação e fala demais, fala do que não deveria ter falado, e às vezes fala do que não é nem da nossa conta. Então essas situações todas são muito possíveis e muito reais. E o pior, né? Muitas vezes a gente fala, a gente acaba não falando coisas porque são vergonhosas. A gente pensa coisas assim que, nossa, não dá nem pra falar. E pior quando a gente fala sem pensar, né? A gente briga com alguém, acaba falando mais do que deve, né? Por isso que fala assim, quando você briga, você fala grandes verdades, né? Ou então também falam assim, brincando que se diz grandes verdades. Enfim, muitas vezes a gente se descontrola e fala o que não deve, né? E isso a gente deve imputar a falta do domínio próprio, que é uma das virtudes que o Espírito Santo nos dá, né? Então, se nós temos o Espírito Santo, se nós andamos conectados com ele, nós temos que ter domínio próprio, porque é o fruto do Espírito. Então, tudo o que em nós deveria ser para louvar, para engrandecer, para que o nome de Deus fosse engrandecido, fosse para a glória dele, muitas vezes a gente usa de forma errada, né? E quando a gente usa de forma errada, a gente acaba se arruinando, né? Porque a boca da gente, o corpo da gente, a vida da gente foi feita para glorificar o Senhor. E não para ficar reclamando, e não para ficar fazendo coisas que não agradam o Senhor. Então, pra gente que já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com a boca. A gente tem que ter muito cuidado com o nosso coração. Vê lá Romanos 10, 9. Diz assim, ó. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Então, quer dizer, o que a gente fala é muito importante, né? A gente não pode falar qualquer coisa sem nexo, sem pensar, sem ter discernimento, né? Então, a gente tem que apresentar a nossa vida, a nossa boca, o nosso corpo, tudo para Deus como um sacrifício santo e agradável. Como está lá em Romanos 12, 1, que diz assim, ó, que a nossa vida tem que estar a serviço de Deus, né? Diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então, é um sacrifício realmente que agrada ao Senhor, é quando a gente se apresenta a Ele desta forma. Em Mateus 12, 34, tem uma outra citação, né? A gente vai aprender do que a boca fala. Então, o que acontece? Jesus está aqui falando sobre
o jugo dele, sobre que ele é senhor do sábado, ele cura um homem que estava com a mão mirrada, ele vai falando da blasfêmia dos fariseus, e finalmente ele fala sobre a árvore que não dá frutos. Então ele fala assim, ó, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, daquilo que a gente tem no coração, a gente acaba falando, né? Então, como a gente costuma dizer, a boca fala do que o coração está cheio. Então, portanto, a gente sabe que se continuamente nós pensarmos aqui, ó, no que diz a palavra do Senhor, se nós meditarmos, se nós andarmos conectados com o Senhor, é disso que a gente vai encher o nosso coração. E aí, logicamente, a gente vai estar falando dos preceitos do Senhor com a nossa boca de forma muito clara. Por quê? Porque é isso que a gente tem vivido, a gente tem lido, a gente tem aprendido, é nisso que a gente tem meditado. Então, a nossa boca vai falar da verdade, da justiça, da pureza, da fidelidade, das coisas que agradam ao Senhor. E no final, irmãos, é fundamental que se diga que a gente tem que ver os últimos versículos, rever os últimos versículos desse salmo, que ele fala sobre as recompensas que a gente vai ter se a gente viver, né, a restauração da alma. A gente vai ter sabedoria, alegria, discernimento, como está lá no versículos 7 a 9. Vou reler para os irmãos. 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os prefeitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. Olha que maravilha, né? Então é nisso que nós temos que depositar a nossa confiança e é nisso que nós temos que investir no nosso tempo para a gente não pecar. Bom, irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Agrade o coração de Deus. Peça que Ele o auxilie no processo de mudança. É isso que nós temos que pedir todos os dias, porque sem Ele não dá, né, irmãos? Bem, eu termino aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, né, que o abraço é um encontro de dois corações e que só não dá certo em reunião de porco-espinho. A gente que anda com Jesus deve abraçar. Amém? Eu também quero aqui me despedir com a palavra de... antes de me despedir com a palavra, eu quero lembrar os irmãos, né, do Salmo 73, 26, que é o nosso lema aqui para 2023, que diz que Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Nós vamos repetir este salmo, este versículo todos os dias, até que isso fique, ó, na nossa mente, e no momento oportuno o Espírito Santo possa nos lembrar disso, que Deus é a nossa força, Ele é tudo que a gente precisa. Tá bom, irmãos? Agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem que é confia em Jesus.